Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal, Diego aqui falando. E eu tava vendo um documentário na Brasil Paralelo sobre Rio de Janeiro, paraíso em chamas. E cara, é aquilo ali exatamente, né? Então a gente fica discutindo que a cada 4 anos o país para, as bandeiras tremulam, os discursos inflamam, né? Lado A, lado B, esquerda, direita, e a esperança eis que surge, né? Mas como um relógio quebrado, né? A gente sabe que o ciclo recomeça, promessas são feitas, promessas esquecidas, e nós, paciência, nós assistimos. A gente espera, repetimos a mesma aposta como se fosse um campeonato de futebol, né? O mesmo ciclo, ano a ano, e nada muda, nada é diferente, né? Tudo igual. E a gente vive nesse círculo aí que nem rato correndo na esteira, né? Foi um documentário assim, um soco no estômago, tá? Recomendo assistirem. E é aquela teoria, né? O Reagan, né, o presidente americano conservador, mas aprovou o controle de armas e anistiou milhões de imigrantes ilegais, né? O Obama tinha aquela questão do ícone da esperança, mas expandiu guerras e o estado, né, de vigilância, né? O Trump, né, não menos defensor da segunda emenda, mas baniu o bump stocks, né, como um decreto. Então a verdade é dura, né? Políticos não vão te salvar, eles erram, eles falham, eles têm agenda, e às vezes não é a sua agenda, você não está nessa agenda, né? A gente aqui somos peças do tabuleiro de um xadrez ali, são meramente peões, né? Então assim, a gente verifica que de 4 em 4 anos é a mesma coisa, né? A vida que você quer, né, não será entregue como um decreto se os próximos 4 anos forem de crise ou de bonança, né? A diferença será o que você fez entre o agora e lá, né, ao ponto quando a gente chegar, né? Então assim, não fica esperando salvação de ninguém, tá? O Rio de Janeiro aí tá, aqui é uma coisa atípica, né? Então assim, é bem complicado, né? Então assim, eu vendo esse documentário resolvi trazer aqui um vídeo, não vou dar spoiler, né? É um resumo, né? E a gente indo direto ao ponto aqui, né? Que o seu plano, né, de preparação pessoal, né? Como é que tá? Entre o prático ali e o possível, óbvio, né? Como é que tá suas finanças? Vamos falar isso, né? Zere as suas dívidas, evite compras por impulso, invista no que resolve, né? Não no que impressiona, né? Às vezes a gente quer mostrar tanto aos outros que a gente pode, que a gente tem condição, e não é por aí, né? E a segurança? Como é que tá a segurança da sua família? Sim, você protege-se, né? Mas o equilíbrio é essencial, né? Como é que você está fazendo isso? Mais importante do que um novo coldre, né? É saber usar um torniquete. Às vezes você fica agarrado ali no novo coldre, mas não sabe empenhar um torniquete. A saúde seu. Como é que está a sua saúde? Né? Você cuida do seu corpo, você se alimenta bem, você faz exercícios, toca remédios básicos. Se você for diabético, por exemplo, você tem que preparar um armazenamento ali considerável ali de insulina, né? Falando sobre alimentação e água, estoque sempre de forma simples, né? Arroz, feijão, aveia, enlatados, purificadores de água. Se compra isso baratinho no AliExpress, né? Remédio de carvão ativado, né? Pense, né? Pelo pior, se prepara, né? Para o que pode vir, né? Mobilidade. Como é que tá o seu carro? A roda, né? Tem pneus bons? Você tem uma bike? Você tá funcionando? Tá tudo certinho? Você tem uma moto simples? Você tem que ter um plano B, né? Você tem uma moto que tem capacidade de botar bolsas laterais para poder você se deslocar. Questão de comunicação, né? As redes sociais não vão te salvar, tá? Mas um rádio programado com alertas você pode ouvir, pode se antenar, né? E é mais importante do que falar, é só ouvir. O ouvir pode te tirar de certas situações complicadas, né? A questão da comunidade também, vocês têm que analisar quem está contigo. Você conhece seus vizinhos, que às vezes pode ser um dos vizinhos que vai te trazer problema. Participa de grupo, de igreja, de uma academia, grupos, né, que você tem ali contato ali, em relação ali capital social. Não custa nada, mas sempre com um pé atrás, né? A questão também de fatores ambientais, né? Você mora perto de quê? Você está perto de uma represa, você está numa zona sísmica, que não é tanto nosso problema aqui, uma indústria química, entendeu? Tentar entender ali os riscos locais, né? E de forma a se preparar, né? De forma antecipada ali, né? Então assim, eu olhando assim, esse documentário me acendeu uma lâmpada dessas pessoas que moram dentro de comunidade, e até quem não mora também tá à mercê aí desses caminhos, né? Então, seu maior recurso é o tempo, cara. Você tem que saber, escorre fácil ali,
sem distrações, sem ficar vendo série, sem ficar vendo, né, fazer maratona ali na Netflix, né? Foca em leitura, estudo, construção, pequenas questões ali que você possa fazer. Pra que eu vou me preocupar com isso? A gente está acostumado a abrir a bica, sai uma água, né? Ali, aperta um botão de interruptor, acende uma luz. Cuida do seu corpo, cuida da sua fé, leia, estude, né? Tenta entender ali a questão da espiritualidade. Não é só o físico, não é só a questão bruta ali, né? Tem um lado também espiritual que você, de alguma forma, você tem que trabalhar isso em você, né? Pare de buscar um salvador com CPF. Esse cara não existe, ele não vai vir, tá? Então, é muito triste eu ver as pessoas ainda esperando a salvação de um deputado, governador, prefeito, né? A força está em você, é você que tem que ser esperança, é você que tem que ser algo maior, tá? O Criador te deu, né, toda a liberdade e a oportunidade. E aí eu te faço uma pergunta, né? Você vai desperdiçar ou vai construir? É isso que a gente tem que focar. Então, deixo aqui minha observação. Vê esse documentário, né? Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, que você só vê assim, a questão indo de mal a pior, a questão por briga de território, né? Que está aqui no Rio de Janeiro, né? Faça uma anotação, né? Faça um inventário sobre finanças, sobre habilidade, equipamentos, comunidade. Tenta focar, né? Nos próximos 90 dias, faz uma programação de nos próximos 90 dias, você fazer esse inventário, analisar para dentro da sua casa, dentro da sua família, porque, cara, não existe político herói. Então, eu vi esse documentário, me tocou, então eu venho trazer essa mensagem aqui para você. Assuma o controle, construa um perfil de resiliência, seja o pilar dentro da sua casa, da sua família, que o negócio só tá indo de mal a pior e não existe herói com capa tendo CPF. Esse cara não existe, tá bom? É isso que eu gostaria de trazer aí, espero ter sido claro, né? É um assunto que às vezes a gente vai pensando que a gente dá umas perdidas, a gente vai e volta, mas a essência da mensagem é essa. Não trabalhe em você, na sua casa, com seus filhos, com sua mulher, com seu esposo. Trabalha de forma que você, nos próximos 90 dias, você faz esse inventário, né? De saúde, estudo, preparação, finança, tá? Tenta analisar todo esse quadro aí e sempre olhando para o norte, porque a questão aqui, não só no Rio de Janeiro, como em outros países, tem outros estados até mais violentos do que o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é uma coisa única por uma questão de territorialidade. Então vocês têm que analisar isso, olhando para dentro de vocês, olhando para essa questão voltada aí para preparação de forma inteligente, de forma sábia, tá bom, pessoal? Gostaria de deixar essa mensagem aí para vocês e tamo junto, ficam com Deus, um grande beijo no coração aí de todos, um abraço.